Meu nome é Lúcia, tenho 30 anos, sou dona de casa e vivo com meu bondoso marido, Procópio, 1 ano mais velho que eu. Não temos filhos. Havíamos falado sobre ter filhos antes de casar, mas não aconteceu. Após alguns exames, descobrimos que tenho uma doença que dificulta engravidar. Discutimos por dias sobre fazer tratamento, mas Procópio disse: estou feliz, enquanto puder viver feliz com você, mesmo sem filhos. Então, não quero que você se preocupe demais. Meus sogros também disseram: só queremos que vocês dois sejam felizes, apoiaremos qualquer decisão de vocês. Lembro que me disseram isso com gentileza, o que me fez chorar. Até então, eu sentia pena de Procópio e meus sogros, mas ao ouvi-los, pensei: talvez eu não precise me sentir culpada. Minha família, Procópio e meus sogros, disseram que estava tudo bem não ter filhos. Quando comecei a pensar assim, minha preocupação diminuiu e me senti mais tranquila. No entanto, a preocupação não desapareceu completamente por causa dos meus pais. Eles se preocupam com o que os outros pensam e sempre trazem o assunto de filhos quando nos vemos. Procópio e meus sogros entendem, então planejamos viver juntos sem filhos. Mesmo explicando isso, meus pais diziam: não querem nos dar netos? O que vamos dizer quando os vizinhos perguntarem: sua filha mais velha ainda não teve filhos? Procópio também tentou explicar, mas eles não ouviram. Você é um fracasso. Gostaria que aprendesse com sua irmã Maria. Meus pais sempre me comparavam com minha irmã Maria, 1 ano mais nova. Desde o começo, preferiam ela a mim e o assunto dos filhos parecia acelerar isso. Maria não era só inteligente, mas também atlética e querida por todos. Nunca se gabava de suas habilidades, sempre era humilde e de bom caráter. Eu também gostava dela e tínhamos uma boa relação. Eu quase não falava com meus pais, mas Maria e eu mantínhamos contato de vez em quando. Ela tem um filho chamado Cauê, que agora tem 6 anos. À medida que ele crescia, ficou evidente que tinha um transtorno de desenvolvimento, por isso ela se divorciou do marido. Irmã, por favor, mantenha isso em segredo para mamãe e papai. Considerando a preocupação deles com aparências, quem sabe o que diriam se soubessem do transtorno de Cauê? Maria deve ter me contado isso pensando assim. Claro, aceitei, e enquanto escondíamos de nossos pais, ajudei a criar seu filho como mãe solteira. Então, um dia, recebi uma ligação da polícia no meu celular. Você é irmã de Maria? Trata-se de sua irmã. Ao ver isso, a policial do outro lado da linha ficou em silêncio, como preocupada. Algo não fazia sentido. E mesmo sem estar calor, eu suava muito, com o coração acelerado. Tentei me acalmar. Maria morreu em um acidente. Depois de inspirar bruscamente, fiquei incapaz de falar, de boca aberta e mente em branco. De alguma forma, consegui contar a Procópio o que a polícia tinha dito. Ele colocou a mão no meu ombro, repetindo o nome de Maria na tentativa de me acalmar em meio ao seu próprio choque. O tempo passou rápido com os preparativos do funeral e, antes que percebêssemos, era a noite anterior ao velório. Mesmo assim, não consegui aceitar totalmente que ela não estava mais neste mundo. Pensava que ela me ligaria no dia seguinte ou que voltaria para jantar comigo e Procópio. Esses pensamentos me preocupavam. Perguntava-me a qual funeral estava assistindo. Embora parecesse um sonho, não havia dúvida de que o nome de Maria estava presente na sala funerária, com seu retrato emoldurado e exposto. Ah, ela se foi, de verdade. Enquanto estava de luto com os amigos de Maria, ouvi uma voz que ressoava na sala. Olha quem decidiu aparecer, nossa filha que nos decepcionou. Ainda não conseguiu ter um filho? Eu não conseguia entender como podiam dizer essas coisas no funeral da própria filha. Meus pais agiam como se não vissem o quanto todos estavam chateados, continuando a me insultar. Amigos e familiares olhavam para meus pais incrédulos, vendo claramente o absurdo de suas palavras. Era evidente para todos que meus pais estavam fora de lugar.
No entanto, ver algo tão bizarro, junto com a dor pela ausência de Maria, fazia meu coração parecer despedaçado. Não só Lúcia, parece que Maria também era uma vergonha. Todo o carinho que tínhamos por ela agora parece uma bobagem. Nunca pensei que meu neto tivesse um transtorno de desenvolvimento. É como um brinquedo quebrado, inútil, não é bom o suficiente para nossa família. Meus pais só diziam bobagens. Estavam completamente fora de lugar, era como se houvesse um muro invisível ao redor deles, afastando as pessoas. Eu não queria que o filho da minha irmã ouvisse o que as pessoas diziam, então tapei seus ouvidos com as mãos e encarei meus pais com raiva. Cuide dele você mesma, não temos intenção de cuidar dele. É verdade, ser infértil e não ter filhos não é tão ruim quando se tem ele. Isso me deixou furiosa, minha cabeça estava prestes a explodir. Já estava planejando. Claro, vamos cuidar dele com amor e cortar os laços com vocês, eu disse. Depois de dizer isso, meus pais ficaram brevemente surpresos, mas logo se foram com deboche. Façam o que quiserem, eles disseram. 10 anos depois, Cauê havia completado 16 anos. Embora no começo parecesse inseguro e fora de lugar vivendo conosco, agora parecia se sentir completamente à vontade. Ele havia crescido rapidamente, superando-me em altura. Cauê ainda não é tão alto quanto Procópio, mas está quase lá, crescendo como um louco. Havia uma pessoa estranha rondando nossa casa um dia, depois do trabalho. Procópio parecia bastante estressado e me contou sobre uma pessoa que viu usando um casaco com capuz bem profundo. Ele não conseguia dizer se era um homem ou uma mulher ou a idade da pessoa. Parecia estar procurando alguém, olhando para os rostos dos transeuntes antes de desviar rapidamente o olhar. Parece que estava procurando alguém. Se você sair, Lúcia, por favor, tome cuidado. Seguindo o conselho, fiquei atenta ao que me cercava por alguns dias, mas não encontrei a pessoa suspeita com o casaco que Procópio mencionou. Talvez já não estivesse mais na área. Justo quando eu tinha baixado a guarda ao voltar das compras, aquela pessoa apareceu na frente da minha casa. 2 indivíduos estavam sentados audaciosamente. Poderiam ser ladrões? Não, isso seria muito chamativo. Me perguntando o que eles queriam, estava prestes a pegar meu celular para possivelmente ligar para a polícia, quando ouvi. Lúcia, é você? Lúcia, estávamos procurando por você, e gritaram os suspeitos. Quase deixei meu celular cair de tanta surpresa. Consegui guardá-lo no bolso e olhei para a dupla que havia gritado. Os capuzes se afastaram, revelando sem dúvida os rostos dos meus pais. Depois de termos cortado os laços e não termos notícias deles por 10 anos, eu não esperava vê-los de novo, especialmente aparecendo assim na minha porta. Curiosa, olhei para eles me perguntando o que queriam. Desde quando você constrói uma casa sem nos avisar? Se vocês têm tanto dinheiro, deveriam nos dar algo. Você é uma filha tão ingrata, não pode pensar na gente? Fiquei pasma com o que disseram. De fato, meus pais foram condenados ao ostracismo por amigos, colegas e parentes por causa do comportamento horrível no funeral de Maria. Faz sentido. Eles apontaram o dedo em vez de se levantarem, o que os fez parecer uns idiotas insensíveis para todo mundo, especialmente na empresa do meu pai, onde sua arrogância habitual já tinha espalhado rumores ruins. Ninguém duvidava dos rumores porque era típico dele fazer algo irracional. Como resultado, ele foi transferido para um departamento menos importante. De alguma forma, ele conseguiu trabalhar lá por 10 anos, mas recentemente optou pela aposentadoria antecipada e ficou desempregado. Então, você diz que está sem dinheiro, mas deveria ter recebido uma indenização por demissão. Meu pai baixou a cabeça, balançando-a frustrado. Ele havia rapidamente esbanjado sua indenização, salário e economias. No entanto, eu estava mais resignada do que surpresa. Ele sempre foi propenso a gastar dinheiro em coisas desnecessárias que acabavam acumulando poeira, mesmo quando eu morava em casa.
Presumivelmente, ele gastou todo o seu dinheiro esquecendo a futura falta de renda e veio depender de mim quando percebeu que não tinha dinheiro para as despesas diárias. Eu te criei uma fracassada até a idade adulta. Então é natural que você pague essas despesas. Diante dos argumentos ilógicos do meu pai, instintivamente levei a mão à testa e suspirei. Sua recusa em considerar a possibilidade de conseguir um emprego era egoísta no pior sentido. Como é que você não nos deu dinheiro antes de construir sua casa? Seu filho, Cauê, é um desastre, mas vocês têm hipoteca, minha mãe falou sem sentido. No entanto, pareciam estar mal interpretando algo. Não pedimos nenhuma hipoteca. O quê? Minha mãe inclinou a cabeça com uma expressão confusa. Olhei para meu pai, que refletiu a expressão dela. Essa casa foi possível graças a Cauê. O quê? O que você quer dizer? Decidi explicar toda a história para meus pais. Cauê se deu muito bem com programação e usou sua capacidade de concentração para criar aplicativos online. Desde pequeno, ele se interessava por máquinas e muitas vezes observava atentamente o computador da família. No começo, eu trabalhava de casa com um computador e, um dia, ao me ver, ele expressou o desejo de tentar também. Então, deixei que ele começasse com jogos simples. À medida que aprofundava seus conhecimentos e ganhou seu próprio computador, ele ficou ainda mais aficionado. Um de seus aplicativos se tornou um sucesso, permitindo-nos levar uma vida confortável e feliz. Claro, nem todos os lucros do aplicativo foram gastos na compra da casa. A maior parte foi economizada. Pensamos em usar para as despesas de educação e manutenção de Cauê para que ele possa se concentrar no que gosta. Bom, se ele é um garoto tão incrível, você deveria ter nos dito antes. De repente, a atitude da minha mãe mudou drasticamente e ela começou a falar com uma voz doce, forçando um sorriso enquanto os lábios tremiam ligeiramente e meu pai fazia gestos exagerados com as mãos. Uma fracassada como você não pode cultivar o talento de Cauê, nós o acolheremos. Eles tinham esquecido o que disseram no funeral de Maria. Ver esse comportamento doentio era insuportável. Do que vocês estão falando? Antes diziam coisas horríveis. Meus pais me encurralaram enquanto eu recuava. Sem transeuntes ao redor, não havia ninguém para pedir ajuda. Justo quando eu olhava ao redor, perguntando-me o que fazer, eu ouvi. O que estão fazendo? Ressoou a voz fria de Procópio. Antes que eu percebesse, ele estava ao meu lado, passando um braço pelo meu ombro. Cala a boca e deixe-nos ver Cauê. Isso não será possível. Por favor, voltem para casa. Sua atitude decidida intimidou momentaneamente meus pais, mas logo eles recobraram a compostura, me olhando com dureza e exigindo que os deixasse entrar em casa. Pare. Se vocês pensam em ficar aqui por mais tempo, vou chamar a polícia. Meus pais saíram a contragosto, mas eu não podia evitar a sensação de que eles não desistiriam tão facilmente. Minha previsão logo se confirmou, pois reapareceram alguns dias depois, vestidos com os mesmos casacos suspeitos. Desta vez, no entanto, havia uma razão particular para termos planejado nos encontrar com eles, então a chegada deles foi realmente conveniente. Deixem-nos entrar, queremos ver Cauê. Quando os deixei entrar, com cara de desconcerto, entraram na nossa casa como se fosse deles, inspecionando tudo, desde a televisão da sala até o vaso, a coleção de mangás de Procópio e a estante cheia de livros de programação de Cauê. Mexiam em tudo sem pedir permissão, demonstrando um irritante senso de direito. Preparei café para vocês, por favor, sentem-se. Só depois que eu os convidei a sentar, eles pararam a inspeção invasiva e se sentaram na mesa de jantar. Meus pais sentaram ao meu lado, com Cauê e Procópio em frente. Tinha medo que tentassem afastar Cauê se ele se sentasse na ponta. Você sabe por que estamos aqui hoje, não sabe? É por causa do Cauê. Claro, sabíamos que eles estavam aqui por isso, Procópio e eu. Afinal, não foram eles que disseram que não tinham intenção de cuidar do Cauê?
Ainda lembro das duras palavras que soltaram no enterro. Disseram claramente que não tinham a intenção de cuidar de Cauê. Procópio, com sua boa memória, deve lembrar disso tão bem quanto eu. Vamos, Cauê, por que você não vem viver com a gente? Criamos sua mãe, Maria, com muito amor. Minha mãe começou a relatar com fervor o amor que derramaram sobre Maria desde que ela era criança, como nunca se irritavam com ela e compravam livros, brinquedos, roupas e acessórios, tudo o que ela queria. Celebravam seus aniversários com grandes festas em casa. Eu me lembrava do que minha mãe contava, mas também de como ela descontava injustamente em mim, como se eu tivesse culpa de algo que não fiz, e de como nunca recebia presentes apropriados deles. Maria também parecia preocupada com o favoritismo deles. Quando me repreendiam injustamente, ela chorava e se desculpava, dizendo: "Desculpe, irmãzinha, é culpa minha." E, em ocasiões como meu aniversário, ela o celebrava em segredo comigo, me presenteando com lindos acessórios para cabelo ou cosméticos comprados com sua mesada. Maria percebeu que algo estava errado no comportamento dos nossos pais e cresceu normalmente e com bondade, sem se deixar influenciar pela mentalidade deles. Ao que parece, meus pais confundiram isso com o resultado de sua boa criação. Viu? Assim como criamos Maria para ser uma menina tão amável, vamos criar você da mesma maneira. Meus pais lançaram um olhar esperançoso para Cauê. No entanto, ele fez uma cara de perplexidade e nos perguntou, a Procópio e a mim: "Quem são essas pessoas?" Fazia 10 anos que ele não os via, e talvez devido à falta de dinheiro, a aparência deles tinha envelhecido drasticamente e se tornado descuidada. Por isso era compreensível que ele não os reconhecesse. Chocados por terem sido esquecidos, meus pais ficaram mudos, com a boca se abrindo e fechando sem palavras. Congelados, inclinados sobre a mesa, Procópio lhes entregou algo. Meu pai, notando primeiro, lentamente virou o olhar e abriu o envelope para tirar o conteúdo. "O quê? Como você conseguiu isso?" Minha mãe, incitada pela voz surpresa do meu pai, olhou e ambos viram os documentos que comprovavam suas dívidas de jogo. Procópio havia suspeitado desde o início sobre as identidades dos indivíduos suspeitos e contratou uma agência de detetives para investigar. Não podemos entregar o Cauê, não só pela instabilidade financeira de vocês, mas também porque não são confiáveis como pessoas. O tom de Procópio era severo, uma raridade quando ele se dirige aos mais velhos, transmitindo sua raiva. Além disso, já cortamos os laços. Então, não devemos nada a vocês. Procópio assentiu firmemente. Mantenham-se longe do nosso precioso filho, Cauê. Intimidados pela assertividade dele, eles se jogaram nas cadeiras. Não pareciam ter se machucado muito, mas tiveram dificuldade em se levantar devido à fraqueza. "Por que todos vocês são tão ingratos?" Com essas palavras de despedida, finalmente foram embora. Procópio e eu os vimos partir e então abraçamos fortemente Cauê, aliviados. Mais tarde, descobrimos que os pais tiveram que vender a casa para pagar as dívidas. "Por favor, deixem-nos ficar por um tempo. Não temos para onde ir." Haviam pedido a familiares e conhecidos, mas ninguém os acolhia. Seu comportamento no enterro se espalhou e ninguém queria convidar para casa pessoas tão irracionais, com medo do que poderiam fazer. Era o que mereciam. Eles recorreram a nós, mas recusamos firmemente. Preferimos que não nos envolvam mais. Como já disse antes, cortamos os laços com vocês. Foi sua decisão aceitar isso. Então, não temos nenhuma obrigação de lhes fornecer dinheiro ou um lugar para ficar. Saíram com cara de desespero e não voltaram desde então. Dissemos que chamaríamos a polícia se voltassem, e isso pareceu assustá-los. Sem um lugar para ficar, começaram a viver quase como indigentes, incapazes de conseguir um emprego devido à idade e sobrevivendo dia a dia com trabalhos temporários. Havia um casal de meia-idade olhando ofertas de emprego na mercearia, mas saí antes de saber se eram meus pais.
Eles não podiam mais pagar suas contas de telefone e tiveram que cancelar seus celulares. Eu mudei meu número, por via das dúvidas, para garantir que não possam mais entrar em contato conosco. Agora, não precisamos mais temer o som da campainha ou do telefone. Nós três vivemos em paz. Eu continuo trabalhando de casa e Cauê está ao meu lado, trabalhando em seu computador desenvolvendo novos aplicativos. Ele sempre compartilha alegremente seus progressos comigo e com Procópio. Me pergunto se ele nos contará sobre a finalização de seu próximo aplicativo. Espero ansiosa e mal posso esperar para ver o que ele criará a seguir. Junto com Procópio, me comprometo a continuar cultivando o talento de Cauê. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que ficou internada por conta de um acidente, e mesmo assim teve que lidar com uma notícia chocante que seu marido trouxe junto de sua melhor amiga, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!